Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco. E eu trouxe aqui um convidado muito gabaritado, Dr. Eduardo Yunes, neurocirurgião, especialista em coluna, presidente da Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Coluna, não é isso? Para abordar, explicar um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês. Primeiro, eu vou pedir que ele explique para a gente como é a coluna, o que são os discos, para a gente entender melhor as explicações aí, né? O decorrer do quadro. Então, fala um pouquinho como é formada essa coluna, onde é que estão esses discos, qual a função desses discos? Boa tarde, Francine, boa tarde a todos. Então, a nossa coluna tem esse nome porque ela realmente sustenta todo o nosso corpo para desempenhar e ajudar e auxiliar todos os nossos movimentos. Então, a coluna ela é composta aí por alguns segmentos, né? O segmento cervical, que é a região do pescoço, o segmento dorsal ou torácico, que é a região do centro aqui da caixa torácica, e a região mais perto aí do quadril, que é a região lombar. Então, basicamente, a coluna é um empilhado de vértebras, que são os ossos, que são esses branquinhos que aparecem aqui na nossa maquete. Certo. E entre esses ossos a gente tem amortecedores, né? Que estão ali aparecendo ali como uns silicones ali transparentes. E esses discos, né, que são os discos intervertebrais, eles têm a função de amortecimento. Então a carga ela vai sendo passada, dissipada vértebra a vértebra através desse amortecimento, esse coxinho, esse amortecedor entre as vértebras. Esses discos aqui, esses de silicone que você está colocando. Esses de Será silicone. Que dá para colocar a câmera aqui pertinho? Então, a gente tem as vértebras e tem essa representação aqui, né? A vértebra é a parte óssea, né? Toda essa parte branca, que é o osso da coluna. E aquele disquinho que fica na porção da frente da coluna, virada para a nossa barriga, é a parte do disco, que é o amortecedor. Excelente. A função, basicamente, é de acompanhar os movimentos do nosso tronco e amortecer carga. Essa é a função da coluna e tem uma função fundamental, que é a de proteger o nosso tecido nervoso, que é a continuidade do nosso cérebro, que é a medula espinhal. E a partir da medula espinhal a gente vê esses amarelinhos saindo, que são as raízes nervosas. Cada uma dessas raízes tem uma função bem específica, de sensibilidade e de movimento. Ótimo. Então, muito bem explicado. O que é a hérnia, então? A gente já viu a estrutura, a parte vertebral, os discos, a questão do amortecimento. Estamos vendo que por dentro da coluna passa o nervoso e tem a saída aí das raízes, os nervos, não é? O que é a hérnia, então? Qual é a alteração, não é, que leva à hérnia? Então, Francine, se a gente comparar o nosso disco intervertebral, aquela goma de mascar, aquele chiclete babalu, o disco, a parte externa, seria a casca, que seria 60% do nosso disco. E aquele miolo mais molinho seria o nosso núcleo, né, que a gente chama de núcleo pulposo. O que é a hérnia? Algum traumatismo, pode ser pequenos traumatismos do dia a dia, ou pode ser um trauma mais agudo, você tem uma rachadura dessa casca, como se fosse a casca do babalu. Okay. E essa rachadura ela é profunda o suficiente para encontrar o miolo, o núcleo. Sim. E aí ele extravasa. E esse pedaço que extravasa, ele pode encostar numa dessas raizinhas nervosas amarelas. Nós temos até uma hérnia mostradinha ali embaixo em vermelho. Ok. Essa maquete contempla uma hérnia aí de ilustração. Que são as raízes nervosas, isso. Não é isso? E quando um pedacinho do disco que estourou esse núcleo encosta numa raiz, aí vai dar o nosso famoso, no caso de hérnia de disco lombar, que é a mais comum aí, vai dar a nossa dor ciática, que é aquela dor que vai descer por trás do glúteo, por trás da coxa, até chegar à panturrilha e às vezes até o pé. Muitas vezes o paciente fala que é um choque, né? Teve uma dor e desceu choque elétrico. Um choque elétrico. Então, esse vermelhinho é a parte de dentro do babalu, é isso? Isso, que saiu e pegou no nervo, pinçou o nervo. Saiu, tocou no nervo e aí geram os sintomas. Exatamente. Mas antes da gente falar dos sintomas, muita gente pergunta assim, o que gerou isso? Foi porque eu carreguei um peso? Foi porque eu fiz uma atividade física diferente? Ou existe alguma predisposição, algum fator genético? Então, quais são os fatores de risco, né, para a gente desenvolver essa alteração? A gente trouxe até um slide sobre isso. Ótimo, vai aparecer aí para vocês. O principal fator de risco associado à hérnia de disco, de longe, é a genética.
Então, tem famílias inteiras que têm hérnia de disco. Então, por quê? Mas por que a genética? Porque a característica do colágeno do disco, a altura desse disco, a conformação da coluna em termos de curvatura, de largura do canal da espinha, do buraquinho por onde sai o nervo, tudo isso é condicionado geneticamente. Tá. Então, o principal fator de risco, de longe, é a genética. E o avançar da idade, à medida que a gente vai envelhecendo, esses desgastes? Esse é um fator importante, mas antes desse ainda tem uma coisa que pouca gente sabe, que é o tabagismo. Olha só, o cigarro gente, o fumo, é o principal fator de risco externo, digamos assim, que não depende da genética. E por que o cigarro causa hérnia de disco? Porque o cigarro ele obstrui os vasos, como nós sabemos, né? Na parte neurológica, aí, os AVCs, na parte cardíaca, infarto, e na parte do disco você pode ter obstrução desses pequenos vasinhos, que são a menor circulação do corpo humano é a do disco vertebral. Então, quando você entope esses vasinhos por ação do cigarro, você tem um infarto também do disco. Olha e só, isso predispõe o disco a uma dificuldade de regenerar aqueles danos do dia a dia. Então, o cigarro é o primeiro fator de risco controlável a ser eliminado, depois da genética. Então, para prevenir esse problema, evitar o cigarro, gente, evitar o tabagismo, muito importante. A questão do envelhecimento que você colocou. Na verdade, o envelhecimento, ele vem no sentido de contribuir, porque a gente vai fazendo um uso cada vez mais ao longo da vida, é um amortecedor. Quanto mais você usa, mais ele desgasta, mais fissura ele vai ter. Então, faz parte do envelhecimento algum grau de desgaste do disco e até pequenas rupturas, tá? E junto com envelhecer, o estilo de vida, né? Então, uma pessoa que tem um hábito saudável, que tem uma musculatura boa, bem fortalecida, no caso da região lombar, abdominal, o core, que a gente chama, que é a musculatura abdominal, paravertebral, que é essa musculatura que sustenta a coluna. Quanto mais forte essa musculatura, menos carga sobra para o disco. Quando você coloca forte, a questão da atividade física, de fortalecimento da musculatura, a questão postural também? Também. Então, o sedentarismo ele é ruim porque ele deixa essa musculatura fraca. Então, toda a carga que chega, ao invés do músculo ajudar, se a pessoa for fraca, vai mais para o disco, a carga. E a questão postural, para o disco especificamente, para a região cervical, por exemplo, hoje é muito comum essa flexão viciosa do pescoço para ficar olhando smartphone. Então, esse tipo de flexão mantida, isso aumenta muito a carga no disco cervical. E para a região lombar, o hábito de ficar sentado por muito tempo. Então, quando a gente senta com a coluna, e na posição sentada a gente coloca 5 a 6 vezes mais carga no disco do que quando a gente está em pé. Olha que então, é uma posição ruim para o disco. E passado aí 30, 40 minutos, a musculatura abdominal, que nos ajuda a sentar, ela vai acabar entrando em fadiga e mais carga vai passar para esse disco. Então, é muito importante, qualquer trabalho hoje, né, muitas pessoas trabalham sentadas, ter o hábito de fazer intervalos regulares. Cada 30, 40 minutos, dá uma levantadinha, 30 segundos, 1 minuto ali já é o suficiente para, quando você sentar, a musculatura voltar a ajudar a coluna.